Salve, salve, amigos vitroleiros do Brasil e, por que não, do mundo. Estamos começando mais uma edição do nosso Estúdio Vitrola, o podcast do podcast. Mas você fala, como assim podcast, podcast? É o podcast do estúdio que faz podcast, entendeu? O Estúdio Vitrola tem que ter o seu próprio podcast para mostrar o serviço que nós fazemos. Quer ter o seu? Quer estar aqui no meu lugar? Você pode realizar o seu sonho de levar sua mensagem para o mundo. O Estúdio Vitrola funciona aqui, no coração da Moca, aqui em São Paulo, e você pode estar aqui também. Talvez essa aura de estar nesse lugar tão especial, onde a gente fala, ora meu, onde a gente come canole, onde a gente come pizza, entendeu, Belo? Vem pra cá, traz aqui a sua ideia que a gente transforma em realidade, viu? Nós fazemos podcasts, videocasts, lives, aulas. Você que quer fazer um curso, quer colocar no Hotmart, no Qify, quer colocar para suas redes sociais, o que você quiser em matéria de audiovisual, a gente com certeza dá um jeitinho de te atender. E aí é tão bacana que o próprio estúdio tem o seu espaço. O seu espaço para quê? Para receber amigos, para a gente fazer esses 2 dedos de prosa, ou até mais, porque a gente não precisa ficar contando quantos dedos de prosa nós vamos ter com gente diferenciada, gente que tem o que dizer sobre assuntos que precisam ser ditos e coisas que a gente vai aprender e levar para a vida. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz, é só você procurar a gente nas redes sociais e no nosso site, Estúdio Vitrola, você tem absolutamente tudo. Fica aqui o convite. E nesse momento que você já está aí de boa, talvez no sofá da sua casa, talvez preparando a janta, porque eu realmente eu gosto de ouvir podcasts e de assistir enquanto eu estou cozinhando ou enquanto eu estou dirigindo, enfim, academia é que eu, notas, estou fugindo um pouquinho da academia, mas para você que está agora na esteira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que nós vamos ter um papo mais que especial para falar sobre comunicação. É óbvio, é a minha área, a minha paixão de vida, vocês que já me conhecem um pouquinho há mais tempo já sabem, mas uma comunicação focada, sobretudo para você que está me assistindo agora, é advogado? É advogado? É do mundo jurídico? Está se formando? Vai fazer direito? Presta atenção, porque você já sai na frente se você prestar atenção nas dicas que nós vamos falar aqui hoje. Deixa eu apresentar os convidados, que eles sim valem a pena de conhecer. Eu já sou só uma velha figura que veio aqui para falar, falar e falar. Hoje nós vamos conversar com o pessoal da M2 Comunicação Jurídica. Já estou recebendo aqui nos nossos estúdios eles, Márcio Santos, Aline Moura e Márcio Santos. Sejam muito bem-vindos ao nosso pedaço aqui, viu? Fernando, é um prazer estar aqui, agradeço muito. É muito bom poder falar de comunicação jurídica, ainda mais num ano tão especial para nossa É gente, verdade. né, em que nós completamos 10 anos, em que nós passamos por muitos desafios e podemos trazer muitas novidades, muitas experiências que nós vivenciamos no dia a dia. Muito legal. Obrigado pela presença. E Aline, Márcio, tem muita coisa para gente tratar, para a gente falar, mas eu queria saber, vamos começar sobre essa questão. Já são 10 anos que vocês estão aí na luta, na lida, no dia a dia, levando essa bandeira da comunicação e mostrando que é importante que as áreas, né, que as pessoas elas saibam que é importante ter alguém que cuide disso, é acessível para as pessoas, e isso é o estabelecimento de pontes, né, porque às vezes o cara é um baita profissional, aí pode ser em várias áreas, né, o cara pode ser médico, advogado, pode ser jogador de futebol, mas se não souber se comunicar, e se não souber, como eu falei no começo aqui, levar sua mensagem para o mundo, que eu acho que esse é o pulo do gato em tudo aquilo que a gente faz, não é só uma questão de aparecer, ou de vaidade, ou de algo nesse sentido, é de levar a sua mensagem para o mundo. Isso aí a pessoa ela pode ficar perdida com aquilo, sentada em cima daquilo e ninguém ficar sabendo, e às vezes pode fazer diferença na vida das pessoas. A comunicação para vocês é isso? É fazer diferença na vida das pessoas? Quero ouvir você ali. Sem dúvida, eu costumo dizer para o Márcio que a gente une a comunicação e o direito, e eu me realizo todo dia, porque como jornalista a gente, se realiza levando informação para as pessoas. É. A gente acaba prestando esse serviço. E quando a gente traz um advogado para ser fonte, né, para falar de problemas cotidianos que todo mundo passa, né, você pode estar falando de Banco Central, de real, de inflação, mas você pode falar de um caso de família, de um problema que você possa ter, de um direito de consumidor, e aí o advogado vai para a imprensa e esclarece para as pessoas que estão assistindo, pode ser empresário, dona de casa, ou estudante, e aí a gente cumpre o nosso papel de jornalista, que eu acho que é o mais nobre, de levar informação de qualidade para as pessoas. Então essa união do jornalismo com o direito, que é o que a gente faz todo dia, né,
é gratificante, assim, muito legal. Dizem, ô Márcio, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, tem 4 tipos de pessoas que você não deve querer por perto, que é bucha, que é o jornalista, é o médico, é o gerente do banco e o advogado, porque sempre é bucha. Mas, se você precisar, é bom que tenham amigos próximos que sejam. Quando você precisar, você vai ligar para o gerente do banco, quando você precisa, você liga para o amigo médico, quando você precisa, liga para o advogado, quando você precisa, você liga para o jornalista, né? Tirando essa brincadeira, obviamente, falando desse universo jurídico, é muito importante que as pessoas, através da comunicação jurídica, também saibam que elas têm direito, que elas têm acesso. É isso que a Aline falou, mais ou menos, né? De que o público vai entender temas que às vezes são espinhosos, ou a pessoa acha que aquilo não é para ela, e daí uma importância de que o profissional da área jurídica entenda isso. Exatamente, Fernando. O que eu vejo, complementando o que a Aline diz, é que assim, o advogado, ele é essencial para a sociedade. Então, passar a informação, comunicar, né? Porque comunicar é tornar comum. Exato. Então, quando o advogado consegue tornar isso comum dentro dessa mesma premissa de direitos das pessoas, de obrigações, do trabalho social mesmo, né? Que a própria advocacia o advogado tem um papel de comunicador É verdade, ele vai para um tribunal, ele vai falar, ele vai contar uma história. Exatamente, Né? exatamente. E às vezes esse trabalho, e isso que dá, esse é o ponto importante que a gente trabalha como agência, que a comunicação, e aí você falou, né, de trazer o advogado para entender esse papel de comunicar e como comunicar e quando comunicar, né? A gente traz isso muito claro para ele, porque ele tem que ter esse entendimento de que o trabalho dele tem um impacto na vida das pessoas, né? E que não é por vaidade mesmo. Não é por vaidade, não é para aparecer, é porque o trabalho dele realmente precisa, até por diretrizes da própria ordem dos advogados, ele precisa ter ali uma comunicação clara, objetiva e direta para o público com interesse público, né? Agora, Não é isso, eu acho que, esse papel do advogado você amplifica quando você leva para a comunicação de uma forma geral, né, a gente está falando de imprensa aqui, a gente pode falar de da presença digital, que é muito é verdade. e no jurídico, assim, parece que o mercado jurídico acordou um pouco depois dos outros segmentos, mas acordou de fato para Mas aí foi um despertar. exatamente, teve um despertar, então a gente hoje é muito procurar, por conta dessa necessidade, porque o advogado antes, como que ele fechava negócio? Por meio de indicação, velhos conhecidos, ia para o clube, começava, prospectava, continua acontecendo isso, mas não basta mais, porque a concorrência está no digital, e o digital é muito poderoso. E aí essa concorrência a gente traduz como presença. Né? Presença versus ausência. Quem está ausente está apagado, está atrás dessa cortina. Quem vem para o holofote, Tem um ponto importante, a gente está falando de números agora. sim, Então, aqui, em 2024, a gente está falando de, os números que eu tenho, mais de 1.400.000 advogados no país. como é que é? 1.400.000 advogados do país. Então você é uma cidade de Guarulhos. Uma média que você tem ali são 164 advogados para cada cidadão, para cada brasileiro, né? Isso em 2024. Isso aqui no Brasil. Se a gente estiver falando dos Estados Unidos, você vai falar de 265 advogados para cada cidadão. Então, da Índia, são 700 advogados, são 700... Na verdade, Isso, ao contrário. Isso. Então, Mas vamos lá. Aqui no Brasil, então, nós temos 164 pessoas para cada advogado. Desculpa, eu falei errado. Entendi. E aí, assim, você está falando da Índia, são 700 pessoas para cada advogado. Você vê que o Brasil ele é campeão Pois é. em número de advogados. Então, você está falando assim, o mercado está saturado? Não, Não. não. E não. Você tem ali, então, assim, isso que a Lilic traz, que o despertar das necessidades que o advogado tem que ter, a consciência que ele tem que ter, da importância da comunicação e da mudança que houve na comunicação. Tá, mas eu quero pegar num ponto. Vocês falaram aí da vaidade. Mas eu aposto que às vezes deve encontrar isso. Ou quando um profissional vai procurar pela primeira vez
Ele fala: "Ah, então tá, eu vi que realmente eu tenho que ter presença, eu tenho que aparecer". Esse verbo aparecer, muitas vezes ele é torcido. Aparecer como: "Olha, eu faço isso, eu sou Fernando Martins, faço isso, isso, isso", e as pessoas: "Ah, que legal, interessante, vou, usar o seu serviço", etc e tal. Como do aparecer daquele que a mãe falava, né: "Só falta pendurar uma melancia no pescoço para aparecer". Como lidar com essa questão da vaidade? A gente imagina, obviamente, que tem as próprias diretrizes, como vocês falaram, da ordem dos advogados, enfim, mas como chegar para o profissional e também trazer um pouco para a terra, né, então, né, calma, vamos lá, presta atenção no discurso, presta atenção no conteúdo, não só na forma. Tem que ter um direcionamento? Acho que esse é o grande papel da agência. Então, é isso. Mediar essa questão de excesso de vaidade e até a falta. Porque a gente pega o advogado tímido, o advogado que não está tão preparado para se expor, e a gente faz essa mediação, assim, porque é o que eu digo, né, você levar o advogado, expor o advogado, esteja onde for, mas com informação de qualidade. Eu acredito muito nisso. Na era da exposição, das redes sociais, as coisas viralizam, muitas besteiras viralizam no YouTube, vem com a era da fake news, mas eu sigo acreditando na informação de qualidade, ela vai impactar as pessoas, vai impactar as pessoas certas, vai impactar o empresário que quer contratar um advogado, vai impactar qualquer pessoa, um cidadão comum que precisa de um advogado, quando você leva informação de qualidade. Por quê? Porque você está falando de reputação, você está falando de credibilidade, você está falando de técnica, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença de se expor simplesmente por vaidade, e aí a gente tem inúmeros exemplos em todas as áreas, né? Simplesmente para ficar famoso. Não é o trabalho que a gente faz. Definitivamente, o nosso trabalho é mediar e buscar o foco do escritório ou do advogado, buscar o cliente para ele, mas de uma forma consistente, ética, acho que isso é muito importante, Sim. e com qualidade. E é uma construção. Gerar resultado, mas um resultado que seja realmente sólido, não é um caça-likes ou meramente para satisfazer um desejo pessoal, né, de aparecer, né. Você tem que ter esse conteúdo, acho que isso é muito importante. E também, eu vejo essa questão da fake news, né, as pessoas às vezes me perguntam: "Mas Fernando, ser jornalista esse ano 2025 já se vão 23 anos de carreira, comecei muito jovem. O que que você faz para combater a fake news? Você tem que lutar contra a fake news?" Falei: "Eu não luto contra a fake news. O meu combate às fake news é com a notícia de qualidade, com a informação de qualidade". E combater a fake news é enxugar gelo, né, então, não tenho a ver com isso. Eu me junto a quem tem eh essa gana de fazer realmente diferente, que é o que importa. Não se combate fake news lutando contra ela, se combate aumentando a qualidade das informações, a qualidade das fontes, né, fontes capacitadas, gabaritadas, que saibam do que está falando. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Agora, eu queria que vocês contassem algumas histórias. Tem histórias, tem cases legais que você fala: "Puxa, olha, era só uma pauta, mas nunca vai ser só uma pauta", que a gente vê que há, chance de falar sobre assuntos complicados, há chance de falar sobre assuntos que precisam ser falados e que isso muda. Algum cliente depois veio falar: "Olha, não imaginava que pudesse ter esse resultado", né, ou às vezes a gente, eh mirou ali, acertou ali, foi bem legal. Tem algum case bacana? Tem uma caso, já pra trás, já mais para o começo da agência, foi bem interessante, quando um dos nossos clientes, que é um advogado, bem conceituado, criminalista, ele pegou um caso de um rapaz, isso eu lembro, assim, me trouxe muitas, lembranças, muita emoção nesse caso, que a gente fez uma matéria com o Fantástico até na época, sobre um caso que ele estava sendo acusado, o cliente dele estava sendo acusado de estupro. Puxa vida, pesado. Bem pesado, um caso pesado, mas assim, e já tinham saído N matérias falando que ele era aquela figura, uma investigação muito mal feita, e ele conseguiu, né, através da sua atuação, comprovar pelo DNA, isso demorou muito tempo, e isso deixou um dano na vida dessa pessoa muito grande.
Quando a gente fez essa matéria, foi uma matéria para trazer tudo isso à tona e mostrar tudo isso, eu lembro que, assim, foi uma coisa muito emocionante, mostrar que ele não era aquela pessoa, ele teve que mudar de cidade, você imagina o psicológico dessa pessoa. Acabou com a vida, né? E quando a gente fez essa matéria, foi, assim, uma coisa que eu acho que todo mundo, acho que a produção do programa, o advogado, a própria vítima, as pessoas todas que estavam ali, todo mundo se emocionou, sabe, porque não tinha como, né, e é isso que faz essa mudança, né, você causa uma mudança, um impacto tão grande na vida da pessoa, que eu achei muito, foi uma experiência, assim, que me tocou bastante. Ali deve ter outros casos também que a gente já vivenciou, mas esse caso me marcou muito, porque a pessoa ficou muito, foram anos, pessoas saíram da vida dela, enfim, foi um caso bem forte. E aí você tem a sensação do que é fazer justiça. Exato. Ali a justiça sendo feita, é quando você tem a solução de algo, no caso uma coisa gravíssima, imagina a pessoa viver com aquilo, uma acusação, a gente não está aqui para criticar o trabalho da investigação, da fase de inquérito, da fase processual, mas sim mostrar o trabalho de um advogado que não desistiu, né, que ele entendeu a inocência daquela pessoa e falou: "Se há justiça eu vou tentar fazer até o fim, vou fazer o meu papel", e nós vamos mostrar, e aí entra o trabalho da comunicação, porque quantos outros casos como esse não acontecem? Infelizmente, né, até mudou uma questão muito séria, né, de prova, no caso na área policial, na área criminal, de mostrar foto, que o policial mostra foto para a vítima, "É esse aqui", a pessoa no calor ali, né, "É esse aqui", mas aí E foi o caso assim mesmo, o caso de reconhecimento em então, é complicado, é complicado. Então, quando se comunica coisas assim, a gente acaba tendo mudanças, né. Você sabe que trabalhar com direito, né, o Márcio me trouxe aí para o direito, trabalhava com saúde, que também é uma área muito Também, né. e aí fui para o direito, tô nessa aí. É muito interessante porque você começa a olhar para o outro lado, né, a gente como jornalista é muito crítico, né, muito A gente é muito binário, né, ou é ou não é, bem sei isso. lá, acho que a própria formação mesmo, nossa, nos Traz traz isso. E aí, embora a gente tenha que ouvir os 2 lados e tal, né, mas aí esse mais falando desse caso de penal, eu aprendi a gente aprende muito, né, porque desde que eu entrei na M2, eu aprendi muito a olhar para o outro lado também. Quando você pega assim: "Ah, advogado que defende bandido", mas sempre tem um outro lado da história. Mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, ela tem o direito de uma defesa, né. E é um trabalho muito interessante quando você começa a conversar com esses advogados e trabalhar para eles e olhar para esse lado, você entende algumas questões e, assim, algumas posições que eu tinha em relação ao mundo e opiniões, eu mudei, isso. mudei mesmo, radicalmente, de forma é, tá certo. Eu era contra, agora eu sou a favor disso, sabe, porque, você entende o lado técnico, e aí eu tô falando da área penal, mas a gente pode passar por outras áreas, né. A gente tem na agência, eh, clientes que trabalham com PECs hoje, né, é o assunto do momento, é muito polêmico, "Ah, legalizou o jogo, isso leva as pessoas ao vício", e obviamente tem uma questão social, e a gente tem o pessoal que defende e o pessoal que também fala mal, né, que é contra, e com cada um com seu argumento, né, mas, quando você, lida com esses advogados que trabalham para essas empresas ou advogam para elas, ou até defendem a legalização dos jogos com base técnica, a gente tem cliente que ele é sensacional, se você assiste um vídeo dele ou conversa com ele sobre isso, você sai convencido de que é, pode ser, não é tão vilão assim, sabe, você vira uma chave, assim, então eu acho que o advogado tem esse poder também, né. Mas Pois é. eu acho o grande barato da vida é esse, muitas vezes a gente percebe que para boa parte das coisas, tudo pode ser, né, agora baixou a Xuxa aqui, né, tudo pode ser, né, mas não é isso, tudo pode ser, se você observar os lados, né, das coisas e tirar um pouco essa visão muito binária, né, do é ou não é. E é o que eles vão tentar provar na justiça. E goste ou não, né, todo mundo tem direito à defesa. É garantido por lei, né.
constitucional, enfim, então isso tem que ser respeitado, né? E os profissionais do direito fazem isso dessa maneira, né? Então, e muitas vezes, e aí eu aprendi a ver isso, né? Às vezes a gente tem essa visão, mas é evidente que cometeu um crime escabroso, a pessoa, ela confessou que fez. Para que o advogado? Justamente por isso, para garantir que a partir dali ela vai pagar aquilo que deve ser, né? Não quer dizer que o advogado vai tentar torcer a história e provar o contrário. Pelo contrário, o advogado ele é como se fosse um confessor, como se fosse o padre, né? Você vai ter que me contar, porque aí nós vamos pensar no que fazer a partir da verdade, né? É o guardião da verdade representando aquela pessoa, né? Acho Pra- muito, muito legal. A gente fala que nós, como agência de comunicação dos escritórios e dos advogados, a gente costuma brincar, né? Brincar, mas falando sério. Quando a gente pega um cliente e ele chega para fazer um trabalho, seja de assessoria de imprensa ou qualquer tipo de trabalho de comunicação, Aham. a gente fala, ó, pensa que nós somos o seu advogado. E você tem que contar tudo pra gente. Seja jornalista. É verdade. Nós somos o seu jornalista. Não esconda do jornalista. Para saber tudo o que está acontecendo ali, mesmo que seja uma questão, uma crise, um problema que você esteja enfrentando, né? Porque se isso explode na imprensa, sem a gente saber, Exato. sem uma gestão de crise, sem um monitoramento, o estrago pode ser muito grande. Exatamente. Então, a gente costuma fazer em toda reunião de começo de contrato, a gente brinca e fala, ó, claro que é uma relação de construção de confiança, né? Mas assim, confia na gente, porque o assessor de imprensa tem esse papel de olhar para a crise e fazer o manejo dela. E óbvio que a gente nunca vai levar algo que não seja autorizado e previamente acordado. Obviamente. E o trabalho da assessoria de imprensa, ele tem esse papel também, né? De blindar seu cliente e de entender o cenário para poder dizer o que é melhor fazer naquele momento. O cliente, às vezes, ele não tem esse entendimento, ele vai, aí fala coisa que não deve falar, ou faz coisa que não deve fazer, e a gente fica, aquela coisa, o assessor fica maluco. Fala, gente, então conversar com a assessoria, trocar com a assessoria é muito importante, porque a gente tem esse entendimento, né, dos veículos, da comunicação, do discurso, como você falou, do discurso. E eu acho que o nome é muito claro, né? É uma assessoria. Nós estamos aqui para assessorar, para ajudar. Eu falo sempre, eu já atuei em assessoria, né? Já tive trabalhos pessoais e já tive a serviço de outras empresas de assessoria. Eu falava que nós somos meramente um GPS, um Waze. Nós vamos indicar rotas. Se entrar numa rua errada, nós vamos recalcular. Tem que tomar cuidado para entrar na zona de risco, mas se entrar na zona de risco, nós vamos ter que tirar, né? Então é como se fosse um grande GPS, né? E o trabalho de assessoria, como eu disse, é esse nome mesmo. Nós vamos assessorar, nós vamos te ajudar, mas eu preciso que você esteja comigo. Acho que esse também é um grande ponto que vocês, e eu sei do trabalho de vocês, porque já conheço, oferecem isso, né? Que é assim, me dá a mão, fica tranquilo. Nós estamos aqui para ajudar. Esse é o diferencial, né? Exato. Acho que até mais do que isso, assim, que nós fazemos com o cliente, assim, de trazer ele para junto, de mostrar para ele, levar ele até o caminho certo, de dizer assim, ó, até aqui a gente pode ir, né? De repente daqui para frente a gente segura, né? Mas a gente tem que ter a disponibilidade do cliente, né? Essa troca e essa disponibilidade, de entender que ele tem uma assessoria. Porque às vezes o cliente vai e fala assim, não, mas eu tenho uma assessoria, é bom que eu consulte, né? Porque não é simplesmente uma agência para disparar release, para fazer comunicação Coisa automática. automática. Não, a gente está preocupado com a imagem do cliente. Preocupado com tudo que envolva a imagem dele, do escritório. Como você vai falar, a maneira de se portar, o que muitas vezes vestir numa entrevista, isso tudo tá no pacote, né? E até para se expor nas redes sociais, chego muito de entrevista, mas os advogados gravam muito para os posts, para as redes, né? Porque é importante ele ter a figura do advogado ali para crescer, para engajar, para que as pessoas se identifiquem, né? Esse seu exemplo de GPS foi muito feliz, porque eu acho que ilustra bem, porque cada cliente tem um caminho. O GPS te leva num destino. E a gente gosta de ter o destino, de ter o foco, de traçar esse destino. A gente quer chegar naquele lugar ali. Sim. Que caminho a gente vai fazer? Vamos construir junto. A gente vai indicar alguns caminhos, vai pegar alguns atalhos. Sim.
durante a via, Às vezes vai demorar um pouco mais a construção por um ou outro motivo, né? ajustar a rota, Isso. porque o nosso foco é perseguir o objetivo, né? E aí tem vários objetivos que a gente tem que estar aqui, de crescer, de vender mais, de fazer uma awareness, né? De só crescer a marca, enfim, em vários, porque a gente é muito procurado pelo advogado. Eu preciso de cliente, preciso captar cliente. Mas não é tão simples assim esse caminho. Ele não é imediato. Você precisa fazer um trabalho que é complexo e dá certo. Para que aconteça uma relação de confiança em relação àquela marca, porque aí o advogado, o doutor Fernando Martins aqui, ele vira uma grife e as pessoas vão querer estar associados a ele, aí, dependendo do caso, custe o que for. Não, eu gostei da mensagem, não importa, eu quero que você cuide das minhas coisas, dos meus interesses, dos interesses da minha empresa, e é isso que ganha escala, né? Exatamente. Acho que o termo que você usou é perfeito. Escala. E é construção, né? Quando você começa um trabalho, você vai construir isso junto com a assessoria, vai trabalhar isso. E a gente está falando aqui também de marketing jurídico. O marketing jurídico hoje, ele é integrado. Você não faz marketing jurídico só com assessoria de imprensa. Marketing jurídico, você tem que ter presença digital, Uhum. né? A gente, desde que começou, há 10 anos atrás, já mudou muita coisa, Claro. né? Os escritórios, eles estão investindo mais em equipes próprias, equipes, né, internas, para poder trabalhar junto com a agência, né, para produzir, para criar, para estar em várias plataformas, porque o cliente dele, ou prospecção, os próprios pares estão em várias plataformas. Então, esse exercício é muito importante e eu vejo isso cada vez mais patente, né? Os escritórios investindo cada vez mais, entendendo cada vez mais a necessidade não só de ser, né? Que a gente fala, né? Não é só ser, é parecer ser. É isso. Isso é fundamental. E precisa ter estratégia. A gente é muito procurado, chega um escritório que atua em direito tributário para a empresa. Eu quero fazer Google Ads. Será que você realmente, quem vai te contratar, vai no Google e chutar advogado em direito tributário, vai olhar o seu anúncio e vai falar: olha, esse cara eu vou contratar. Não é comprar um tênis, não é comprar enfim, um produto qualquer. Não é um ponto de venda. Você vai na prateleira e pega. E eu não estou dizendo aqui que Google Ads não funciona. Dependendo da área, funciona muito. Você pega um advogado que faz ação contra plano de saúde, você tem que fazer Google Ads. Tem milhares que fazem e que bombam. As pessoas realmente procuram. Claro que é um processo de venda, a jornada de venda é muito diferente de comprar um tênis. Ela vai conhecer, aí ela vai visitar o site, ela vai ver o Instagram do advogado, ver o que ele fala, talvez peça indicação. É o processo, mas ela acha ele lá. Agora, um advogado mais de cunho empresarial, talvez precisa investir em outras plataformas que não o Google. Então a gente desenha muito isso conforme o projeto, sabe? Eu vou pedir uma coisa aqui então. Eu gosto muito se a gente fosse criar rapidamente um roadmap para um cliente que vai entrar na agência, o que é a primeira coisa que eles vão encontrar quando vão falar com a Aline, quando vão falar com o Márcio, como é que vai ser esse primeiro approach? Como é que vocês constroem esse roadmap? A primeira reunião que a gente faz, na verdade, a gente já pega com esse cliente, supondo que esse cliente veio interessado na agência, no trabalho da agência, a gente vai entender qual que é o momento dele, né? Qual que é o seu momento? Tipo assim, eu sou um jovem advogado, estou começando. Eu estou começando, então você precisa, de repente, ter um site, você precisa fazer ali uma marca, antes até do site, ter uma marca, né? Ter uma marca, né? Criar essa marca, ter solidez com essa marca vai ser aplicada de forma que ela vai ser, o que ela vai falar, qual que é o discurso que ela quer passar, essa marca, né? Então esse é o primeiro passo. Aí você vai ter que ter um site, né? Você vai ter que ter um site que converse, que te traga ali, porque o site é o seu cartão de visitas. Então não adianta você começar um trabalho, eu quero fazer, porque muita gente vem interessada na assessoria de imprensa. Fala, não, eu quero fazer o trabalho de assessoria de imprensa porque eu preciso aparecer mais. Não, mas primeiro você tem que ter onde as pessoas vão te encontrar. Qual que é o seu porto seguro? Não se constrói uma casa pelo telhado. Exato.
Não começa assim? Mas fala muito, né, você faz um trabalho de assessoria de imprensa bacana, você sai em vários veículos, as pessoas assistem, mas você está amplificando essa audiência? O que você está fazendo com o seu corpo? Na hora de te procurar, vão te achar? Você tem que fazer o seu trabalho. Se deu uma entrevista em algum veículo importante, coloca no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu site. Faça com que as pessoas saibam que você está na vitrine. Porque a entrevista, vamos lá, né? As emissoras têm muita audiência, mas muitas vezes o advogado participa de um Fantástico e ele fala 10 segundos. É. Eles reclamam até, né? A gente ficou conversando tanto tempo e saiu 10 segundos. E aí aconteceu isso. Esses 10 segundos são muito valiosos, a gente sabe disso. Mas, assim, replique isso nas suas redes para isso amplificar, para que você, eu falei no Fantástico sobre este assunto, eu tenho autoridade. Exatamente. Mesmo que sejam 10 segundos, que são importantíssimos, olha onde eu cheguei, olha onde eu sou uma fonte desse lugar. Eu fui constado por um dos maiores, se não a maior. E tem um outro exercício que precisa ser feito, que é saber, a gente está citando aqui um programa. Às vezes, aquele nem é o melhor programa. Exato. O melhor canal para ele é estar, de repente, num veículo lixado, um veículo empresarial, claro, num veículo no podcast, exatamente, no podcast, por que não? Né? E ele tem que ter esse entendimento, trocar com a assessoria, para entender que aquele. E a gente faz trabalho de consultoria mesmo. Quando você falou assim, como é que ele chegou pra gente? Então a gente vai consultar tudo isso, vai saber a questão do site, vai saber qual é o momento dele, vai saber quais são os porta-vozes da empresa, caso a gente vá partir do trabalho de assessoria de imprensa, quem são os porta-vozes? Eles estão prontos para isso? Eles estão preparados para fazer esse trabalho? Porque, mais uma vez, a gente trabalha com a imagem deles. Então, há um caminho a ser percorrido. Não adianta você falar assim, eu quero... Às vezes chega e fala assim, eu quero sair em determinado programa, mas vamos construir isso, né? Porque é um trabalho muito ativo, para que ele seja depois, entre aspas, passivo, porque você vai começar a ser essa referência. Você vai começar a ser procurado. Visibilidade, autoridade, né? E referência. Então, o advogado que trabalha com essa construção tem resultados perenes. Eu acho muito interessante isso. E quando a gente fala de direito, né, do universo jurídico, remonta aquilo, né? A gente vai lembrar Roma, aquela coisa, enfim, que coisa antiga tal. E não, eu queria que vocês falassem um pouquinho, tem novas áreas que estão surgindo, por exemplo, eu vou citar algumas aqui que me veio à cabeça. Uma que eu achei interessante, eu não sabia que existia, mas depois que eu entendi, eu falei: "Pô, é importante mesmo". Direito PET, né, e aí eu tive essa vivência por um casal de amigos que lamentavelmente se separou, e o filho deles é o pet, não a criança. Então também teve que ver essa questão de deixar, foi certinho, etcétera, como foi feito da maneira correta, e eu não passava pela minha cabeça. Nós temos também agora, por exemplo, com esse número absurdo, né, de golpes, de crimes digitais, o direito digital, ele vem crescendo muito, e às vezes até mesmo coisas que já são bastante tradicionais, mas que volta e meia por um assunto que ganha mídia. Por exemplo, o direito de família existe desde que o mundo é mundo, né? Mas aí o caso, por exemplo, que teve recentemente da partilha da herança do Gugu, Sim. né, que rachou a família no meio, tal, virou assunto em todos os noticiários, né? Era uma coisa que antes, e também a própria mídia vai mudando, era uma coisa que antes talvez seria restrita aos programas de fofoca, né? Olha só, morreu o Gugu, teve um racha lá, a mãe com as filhas, o filho, aí tem a tia, etc e tal, né? Ok, veja. Mas não, teve o desfecho saiu no Fantástico, né? Saiu no Domingo Espetacular, saiu em grandes programas que fazem grandes reportagens, né? Quando a gente fala grandes reportagens, são aquelas que realmente são 8, 10, 12 minutos falando sobre um tema. Então, a mídia mudou, as coisas mudaram e as coisas vão se adaptando e evoluindo, né? Temos novas áreas que estão em ascensão, em alta. Temos. Eu vejo assim, acho que você colocou direito dos pets, É maravilhoso. a gente foi até procurado recentemente, né? Recentemente, com pessoas assim, bem especializadas mesmo. Não, são 2 advogadas que atuam, nessa área, mas olha que interessante, advogando para clínicas pets, pet shops, porque um
de pet shops. E imagina assim, quantos problemas, ruídos, problemas de atendimento e questões que esses pet shops podem ter ao atender seus clientes, né? O cachorro chegou em casa com pulga. Eu vi um recente que o cachorro morreu, né? Teve aquele também do avião, né? Foi transportado do Joca. O cachorro morreu, nós somos procurados agora. Assim, a M2, ela tá ali há 10 anos, né? E ela já tem uma marca forte em assessoria também, no marketing jurídico como um todo, mas a assessoria nós somos muito buscados pela imprensa em geral para trazer, porque eles entendem que nós temos fontes muito gabaritadas, sim, podem falar sobre diversos, a gente está falando de mais de 300 fontes jurídicas que a gente atende hoje, né? 300 fontes jurídicas em praticamente todas as áreas do direito. Eu não falo todas, porque é isso que você falou, tem tantas áreas, sujo, eu não sei exatamente. Surge a gente não atende ainda, mas Ainda. ainda. Mas surge, assim, demandas como essa, e a gente, assim, é do hard news, é de agora para agora, e aí entra também esse papel do advogado entender que, assim, você tem que estar pronto, né, para falar, porque, assim, o que acontece muito com o advogado, às vezes é a falta do entendimento de que existe a linguagem popular, existe a linguagem culta, e existe a linguagem erudita. Ou, às vezes fica nisso, a linguagem vai pro erudito, fala assim, não, você pode falar o culto, não precisa ser É uma linguagem simples. simples, objetiva, direta. Esse acho o grande ponto hoje, né? E a gente tem que trabalhar muito, porque o pessoal fala do juridiquês, linguagem simples e tal. Mas assim, o advogado tem muita resistência às vezes com isso, né? Com a linguagem, né? Com o tipo de linguagem que ele vai usar, né? E a gente está aqui também para fazer esse trabalho. Mas é interessante que o próprio CNJ, né, tem atuado e há pouco tempo teve uma resolução trazendo essa necessidade, porque de uma linguagem mais simples. Porque você pega as petições, né, e às vezes o juiz olha e assim, Os tribunais estão preocupados com isso. estão preocupados com isso, esse movimento. E aí isso reverbera, obviamente, na imprensa, né? Porque a gente está pensando, mesmo que você fale para o empresário, você vai sair num valor econômico, o empresário não vai divulgar. Você precisa explicar para ele a consequência daquela resolução nova do Banco Central de uma forma que ele entenda. Ok, ele é um cara que tem uma formação um pouco mais né, culta, mas ele não é julgado. E as pessoas não têm mais tempo também para ficar, né? Então, esse é uma das bandeiras hoje, né? Conseguir traduzir as coisas para uma linguagem mais simples. Esse é um ponto Sem importante. dúvida. E você falou da imprensa que mudou muito. A imprensa hoje se foca muito pelas redes sociais. Muito. E aí esses temas, assim, corriqueiros ou até que parecem fofoca, que vão para o fantástico, né? Ou que vão para, sei lá, acontece muito mesmo. As coisas viralizam. E assim, vamos lá, as pessoas gostam de história. As pessoas gostam de história boa, história. Elas querem escolher um lado. Elas querem escolher um lado. Então a gente está sempre buscando contar histórias, seja de pessoas, de empresas, né? É sempre esse desafio para conquistar, até para vender uma pauta para um jornalista, para levar isso para as redes sociais do cliente, para fazer qualquer trabalho de comunicação, a gente ajuda o advogado a contar essa história. Ele também faz isso. Ao defender alguém, ele está contando uma história para o juiz, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a relação hoje com a imprensa também mudou muito, porque eu passei os últimos anos da minha vida em redações. As redações tornaram-se diminutas, tornaram-se enxutas, lamentavelmente. Muitos postos de trabalho foram diminuídos. Então, hoje o produtor, né, geralmente, eu falo produtor de uma maneira geral, né, mas o repórter de jornal impresso, que não tem produção, mas rádio e TV muitas vezes tem, já pede hoje, tem um negócio que eu converso com amigos assessores, que eles já querem a pauta não só com o especialista, mas também com o personagem. Ah, todo dia. E tem que se virar, né, gente? E às vezes é mais que isso, eles pedem a pauta com o personagem e com a gravação do vídeo, né, com tudo massadinho, então ditado para você entregar. Então eu vou juntar esta pergunta com que a minha próxima tinha essa questão técnica, de também ensinar o cliente. Porque antes, mais uma vez, as equipes estão enxutas. Eu sou da época que vinha fazer a gravação de uma sonora, para quem não está acostumado, sonora é a entrevista. Né? Então vamos entrevistar hoje, vai vir a equipe da TV XPTO.
Aí vinha o repórter, vinha o câmera, vinha o auxiliar técnico, vinha o motorista da viatura. Hoje as emissoras não tem mais viatura, então anda tudo de transporte por aplicativo, então não tem mais motorista. O equipamento diminuiu muito de tamanho, não precisa mais de auxiliar, o repórter carrega o tripé para o cinegrafista, e às vezes não tem nem mais o cinegrafista, porque hoje é o vídeo repórter, então vai uma pessoa só e tem que fazer absolutamente de tudo. Quando vai? Aí fala assim, não, hoje com a pandemia, nós tivemos esse fenômeno de você usar as ferramentas, o Zoom, Google Meet, StreamYard, vMix, enfim, OBS, uma série de Ai, até Skype, esqueci do primeiro, né, poxa vida. Então vamos gravar por Skype, só que a pessoa que é o cliente, ele não está acostumado. Então aí, como é que eu faço? Eu ponho aqui, aí eu pego o celular, ele põe aqui. Aí na entrevista aparece só aparece só o queixo, a barba e a papada, né. O nó da gravata tá ótimo, mas então é ensinar a pegar, falar assim: "Ó, você tem que pôr na altura dos olhos, né, deixa reto, né, não grava de pé, grava na horizontal, a uma distância boa, se possível usa um fone de ouvido para o áudio ficar melhor. Não tem condição? Vá num lugar onde tenha melhor condição, onde você consiga, né, não ter ruídos externos". Como é que é isso? Hoje tem que ter esse treinamento, né, o media training não é só para dar a entrevista, muitas vezes é para se preparar para algo maior. no nosso media training a gente tem, que a gente também faz media training, né, a gente tem essa modalidade, a gente bate muito nessa tecla, porque e isso ajuda o advogado quando ele for gravar para a rede social dele também, tá, como fazer o fundo. A gente tem uns exemplos maravilhosos, assim, da imprensa, tirados da imprensa, né, de uma autoridade ali falando com o Jornal da Globo, ele gravou no banheiro que tem um azulejo no fundo, dá pra ver. E Quase sai a válvula da descarga, né. isso viraliza, pode viralizar, viraliza, assim, ele dá uma entrevista técnica perfeita sobre um assunto super sério e gravou no banheiro, com o fundo do azulejo, então tem que tomar muito cuidado com os detalhes. Eu tenho um episódio que aconteceu comigo, eu devo até ter, no YouTube certamente tá, quando eu estava na Jovem Pan, no meio, auge da pandemia, aquela loucura toda, aí fui entrevistar uma médica, eu não lembro se era uma médica ou uma advogada, um assunto sério, talvez uma médica para falar mais uma vez sobre infecção, dessa doença horrorosa que, né, que balançou com a humanidade. E aí eu tô lá no meio da entrevista e de repente eu vejo no canto da tela um rabo peludo, no cantinho. Maravilhoso, sem problema nenhum. Aí eu já vi que quando esse rabo passou, ela fez assim, olhou de lado. Aí e eu falei: "Bom, vou ficar aqui atento, porque aí vai também dar de ajudar também, né". Você pode pôr na fogueira aquela repórter lá que fez a Ruth Lemos, o meme do sanduíche, ixi, ela podia ter salvado aquela mulher. Não precisava ter passado por isso. Só que tudo bem que ela capitalizou bem depois daquilo, né. Então aí deu mais um minuto, o rabo apareceu do outro lado da tela. Esse gato vai aparecer a qualquer, e aí eu já vi que ela ficou preocupadíssima. E a pessoa, ela é médica, ela não está acostumada, mesmo que tenha uma assessoria, tal, não é um lugar de conforto às vezes, ela sabe que ela precisa, sim, né, fazer aquilo, mas não é confortável. É como eu, se você me der agora aqui uma prova de física para fazer, eu vou suar as tampas, eu vou chorar, eu vou ter uma crise, porque não é meu lugar de conforto. Você me mandar cantar, Fernando, você lida muito bem com o microfone, falando. Se me mandar cantar, só se eu estiver num karaokê com os amigos, mas senão eu vou chorar. Deu mais um minuto, passa o gato. E aí, o celular estava aqui, o gato, ele cobriu metade da tela, assim, e passando naquela velocidade que ele sabia o que ele estava fazendo. E aí ela ficou em pânico, eu falei assim: "Bom, antes", e aí eu falei: "Antes de continuar, doutora, eu gostaria que você apresentasse pra gente essa belezura". E aí ela pegou no colo e falou assim: "Pode ficar com ele, porque o que eu acho que ele também quer ter direito a que as pessoas o conheçam. Ah, esse aqui é o fulano, e tal". E ela continuou, e o gato ficou quietinho com ela ali, e ela continuou a entrevista com o gato, e brincando e ficou, não interfere em absolutamente nada, não quebrou a nossa comunicação, tornou de uma maneira legal, porque essas coisas podem acontecer, né, então tá preparado, né, aí, furou ali naquele negócio de grave no lugar que não tem alguma interferência externa.
Aí a interferência externa, a gente pensa assim, é o barulho de uma moto que vai passar na rua, é o caminhão do gás que vai apitar. Não, às vezes a interferência externa tá ali do teu lado e você acha que ele vai ficar quietinho. Ele vai ficar, mas não ficou. Então ali deu tudo certo. Mas poderia ter derrubado o telefone de onde ela pôs o suporte, poderia ter caído a conexão, enfim. Então tudo isso hoje tem que ser pensado para o cliente, né? E orientado. A gente passa toda a entrevista, né? Quando a gente tem uma entrevista ainda mais hoje, eu acho, depois da pandemia isso mudou bastante, né? As entrevistas online, a gente passa várias orientações que sempre depois da entrevista a gente dá esse feedback para os clientes também, a loja. E pega esse feedback com o próprio veículo também. Sim. Fala, ó, como é que foi? Podia ter falado mais, podia ter falado menos, você cortou o recorte, como é que você fez? Isso na prática ali, né? No diálogo, a questão dos cacuetes, a gente tenta passar tudo isso para eles logo depois da entrevista. E aí, assim, você está lidando com um advogado, né? Tem advogado que vai receber isso super bem. Pô, que bom que você está me orientando. E tem advogado que vai ter aquilo como... Tem aquela certa... Você acha que é para me dizer isso? Já aconteceu, né? Como qualquer, assim, qualquer pessoa que tem um grau de vaidade, assim, mais, né? E que acha que sabe tudo. A gente tem que ter muito cuidado nesse feedback, né? A gente tem que dar, por princípio, a gente tem que dar, principalmente se alguma coisa deu muito errado, né? Ou se a gente sabe que aquilo, que se for só um detalhe, mas a gente precisa dar. Então, nós somos os consultores do advogado. Então, a gente precisa dar esse feedback, a gente dá com gente, né? Com conversa. Ficou bom, mas dá para... É o ponto de melhoria e não o ponto fraco, famoso. Então, assim, escolher as palavras, mas esse feedback é super importante. Porque senão ele vai errar de novo, né? Ele vai errar de novo, exatamente. Por um outro lado, o que eu vejo é que com a pandemia acabou trazendo para o próprio advogado a possibilidade de falar de qualquer lugar para qualquer lugar. Isso. E é uma coisa que ficou, né? Mesmo com o fim da pandemia hoje, porque isso agiliza também. Você não tem que mobilizar uma equipe e tal, é uma coisa que ficou. Então, hoje as empresas, né, no caso, como vocês fazem isso com excelência, tem que ensinar isso. Você vai ter que se autogravar. Vai. A gente sempre fala, quando um cliente de assessoria ou de redes sociais, porque ele vai gravar bastante, entra, compra um tripé. Item número 1. Para não deixar o celular, como você falou, ali torto, que vai pegar. Vou apoiar num livro, vou apoiar no... Compra um tripé e aí você vai investir um fone de ouvido bacana, se quiser uma luz, é tudo tão barato hoje. É acessível, né? Compre e tenha ali à mão. Pode ser que você tenha que dar uma entrevista e você não tem os equipamentos à mão, pode ser, você está em outro lugar, aí você vai dar um jeito, mas assim, o ideal é que você tenha ali no seu escritório ou na sua casa, ou tenha nos 2 lugares, para que quando você seja acionado, porque isso é importante também. O advogado, muitas vezes, tem as pautas planejadas, mas tem as pautas de última hora, e aí ele é acionado, ele topa falar, topo. A gente tem um cliente muito legal, ele estava pronto, Brinco. de terno, gravata, isso como é que ele consegue? Ele tem um kit que ele usa em qualquer lugar, terno com zíper, né, que já mandava... Isso, zíper, então. Mas aí tem o ponto, a gente está falando de comunicação como um todo, a própria rede social é um exercício importante para treinar, né? E gerar conteúdo, porque as pessoas hoje elas não querem ver. Saiu a legislação tal e você vai lá e posta, saiu a lei. Não é para falar sobre direito, é para falar sobre uma dor da pessoa. Isso, não é uma coisa fria, tem que ser próximo, né? Tem que ser próximo e ela traz, na verdade, essa possibilidade de você falar sobre as pessoas, que as pessoas querem ver pessoas, né? Sim. Como elas querem saber como é que você faz, o que você faz. Não é só sobre a lei que sai. Então, e por que isso importa? Então, esse exercício, frente às câmeras, né, da própria rede social, ajuda muito, né? A gente pega e faz o trabalho completo, que é o que eu falo, a integralidade da comunicação. A comunicação, se você tem ali a assessoria de imprensa, você tem a gestão de redes sociais, você tem a newsletter que o cara vai mandar para os clientes ou prospecções dele, você tem o próprio tráfego pago, né? Então, você tem várias frentes de você atacar. É como se fosse eu brinco que é uma pizza. Então, você tem ali uma pizza e cada pedacinho desse é uma fatia dessa pizza, né? E não é ele que tem que pensar isso, não é ele que tem que planejar, não tem que estar sozinho.
tem que ter o apoio de profissionais, porque por essa pizza ser tão é um cardápio tão variado, deixa quem sabe o que que você vai saborear melhor. No caso, é uma empresa de comunicação que pode ajudar nisso, né. É muito comum a gente, conversar com advogados, pros prospectando ou não, Uhum. que nos trazem que fazem sozinhos, fazem de forma caseira, Não, né, gente, não dá. achando que porque realmente existem as pessoas que começam e viralizam, mas depois elas contratam uma equipe. É, e porque o acesso está na mão, né. Hoje todo mundo tem acesso. Você tem um celular, é fácil de gravar, ele grava em HD, Sim. que maravilha, mas conte com um suporte, um profissional ou uma agência que te oriente, porque primeiro você não vai dar conta, né, porque como você disse, são muitas coisas para pensar, É. né. E você tem que pensar na gestão da sua imagem também, o que que você está colocando É. para fora do seu escritório, para as pessoas, porque depois que dá errado, aí você vai contratar uma gestão de crise, né. Exatamente. Eu tô com uma dor, eu posso até ir à farmácia uma vez, compro lá um remedinho, mas aí vai aumentar a dor, eu vou continuo o remédio passa a não funcionar. Cara, eu tenho que ir no especialista. Eu tenho que ver o que é, né, e comunicação às vezes é uma dor mesmo da pessoa. E a gente tem como sanar, tem como ensinar, tem como profissionalizar. Acho que esse é o grande papel dos comunicadores, né, ajudar nas áreas a chegar aquela mensagem para o mundo e da maneira mais profissional possível. Esse ano de 2024 vocês estiveram na Fenalol. Estivemos na Fenalon, O que é a Fenalol para quem não conhece? É a maior, é a né, maior é a maior América Latina do mercado. da área do direito. LOL, para quem não entendeu, é lei, tá? A Fenalol é uma feira muito importante que acontece, todos os anos. Ela já estava na sua 20ª edição, foi isso? E pelo menos 20 anos. 20 anos. E nós entendemos, por bem assim, acho que foi um passo natural da M2, porque nós ainda não tínhamos exposto na Prauem, né, entendemos que Nós estamos aqui. estamos aqui, foi muito importante, muita gente, muitos clientes nossos estiveram lá, falaram: "Pô, que bom que vocês estão aqui". Muita gente que não conhecia a M2 passou a conhecer, foi uma exposição de marca, um trabalho de marca muito forte, muito bom, e a gente conheceu de perto as dores de vários, escritórios de várias regiões do país, que são diferentes, né. Nossa, o escritório do país inteiro vai, advogado do país inteiro vai. É muito forte. Deixa impressionado, porque as pessoas vêm para a Fenalol, assim, o chum tá em peso ali, mas gente do Nordeste, a gente conversou com pessoas de todas as regiões do país, mas eu tenho uma história para contar de pães, porque quando a gente se uniu em 2019, realmente falou: "O Márcio falou: 'Vamos'", eu falei: "Vamos", foi 2019, larguei meu emprego, estava infeliz, falei: "Ah, não é isso que eu quero fazer", eu falei: "Vamos". Primeira coisa que a gente fez lá naquele ano foi ir na Fenalol. Eu nunca tinha ido na Fenalol, não sabia o que que era. E a gente foi visitar, mas visitar, né, prospectar, conversar, tem muitas palestras na Fenalol, tem uma Sim. esse é um grande os expositores são predominantemente na área de tecnologia jurídica, que é um tema legal, né, inclusive para a gente vai conversar mais, assim, no nosso podcast futuro. Eh Então, assim, ficou essa memória e desde então a gente vai na Fenalol, né. E aí 5 anos depois porque a gente juntos a gente cresceu, né, foi muito bacana esse trabalho, assim, de ter a certeza do que você está escolhendo pra nossa vida, né, o que a gente estava escolhendo pra nossa vida. E aí a gente se vê lá 5 anos depois com o stand, né, o stand ficou bem bacana, recebendo as pessoas. Foi uma loucura, né, a gente não parou, assim, foi todo tempo conversando com pessoas e foi muito rico de troca mesmo, como o Márcio falou, conhecer as dores dos dos escritórios, cada um tem a sua, né, conversar no tete a tete, porque a gente nessa vida digital A gente vive imerso é, e isso, traz uma distância, né. É bom eu falo, eu brinco, já falei nesse podcast aqui, as pessoas falam: "Qual que é a sua profissão?" Você ainda é jornalista, porque você saiu
dos veículos de comunicação, eu te assistia na televisão, te ouvia no rádio. Eu ainda sou jornalista, mas hoje minha profissão é chacoalhar mãos. É conhecer pessoas, estabelecer canais de conexão, ser ponte, né? Então eu acho que isso é importante, né? Estar presente, ser presente e fazer essa diferença. Muito, a gente preza muito por isso, assim. A gente tem clientes que a gente nunca apertou a mão, porque temos clientes Tudo para bem, todos. faz parte. Mas sempre que há oportunidade, assim, o cliente está aqui em São Paulo, vamos tomar um café para se conhecer pessoalmente, Sim. né? Porque você tem uma relação já tão íntima com o cliente de trabalho diário, e aí é tão legal apertar a mão dele. E na Fenaló, inclusive, a gente recebeu alguns clientes no estande que a gente não conhecia pessoalmente. Legal. E aí foi super legal, né? Enfim, foi como marca, para exposição da nossa marca e assim, consolidação também, né? Que a gente tem esse processo agora de consolidar a nossa marca, né? Porque Os próximos 10 anos. os próximos 10 anos, porque o empresário no Brasil, né? Você pega as pequenas empresas, a maioria não. Não passa de 6. Exato. 6 anos. Ela não sobrevive. Então a gente comemora muito esses 10 anos, porque a gente não só sobreviveu, mas cresceu, e agora a gente está nesse processo de consolidar nossa marca e crescer. Empreender não é fácil, mas é muito gostoso, né? É gostoso, e eu acho que traz uma responsabilidade muito grande, por óbvio, mas você consegue trazer, eu falo que assim, o meu maior mérito é poder ter trazido para trabalhar comigo as pessoas que eu gostaria, as pessoas assim, eu não preciso ser a pessoa mais inteligente da sala, sabe? Eu trago as pessoas certas. Esse foi o meu maior acerto nesses 10 anos de M2. Fazer a Aline, né, como sócia, e a equipe que a gente tem hoje, que é uma equipe muito integrada, muito unida, e muito profissional, muito experiente, e que gosta muito do que faz, sabe? Isso me dá a percepção de que a gente tem muitos anos mesmo, muito crescimento ainda pela frente. Espero que os projetos aumentem, que os projetos cresçam, que traga muita inovação para esse universo. Vocês são pessoas maravilhosas, eu sou suspeito de dizer, mas eu quero que vocês digam como achar vocês. Estamos nas redes, Claro. né, no nosso site, m2comunicação.com.br. Isso. no Instagram, LinkedIn, Facebook, para quem é da nossa geração. Facebook nem entra lá, mas a gente está lá. Estamos no TikTok. Então, assim, é fácil achar. A gente só clicar no botão de WhatsApp, vai falar direto com a gente. Que legal. Sucesso para vocês, mas antes eu sempre termino com... Eu gosto de tirar coelhos da cartola. Eu tenho uma surpresa para você que está nos assistindo e gosta desse mundo jurídico. Eu trouxe aqui algumas... Eu gosto muito de filme, né? Já que eu falei que eu cantei a música da Xuxa, aquela lá era do Lua de Cristal, não era? Não sei se era do Lua de Cristal. Era do Lua de Cristal, ela. Isso, mas não é esse filme. Não vou fazer. Mas olha, se você gosta desse universo jurídico, de ver essa relação com a mídia, enfim, o que o cinema virou, eu trouxe aqui alguns filmes que são muito bons. Um Sonho de Liberdade. Se você quiser assistir esse filme, é bacana, né? Fala muito sobre o universo jurídico. Você tem aquele filme da história do Hurricane Carter, Hurricane, o Furacão, né, que tem a trilha sonora do Bob Dylan, que é espetacular, né? Você tem o próprio Advogado do Diabo, que é um baita filme, eu acho que é um filme espetacular. Que mais? Você tem Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, que também foi filme que foi pro Oscar. Vale a pena assistir. Pega essas dicas para você depois de maratonar aqui o podcast. Vai lá pro seu streaming favorito. Número 2. Esse eu não conheço. Número 2. Qual é novo nas plataformas. Eu assisti e fiquei impactadíssimo, porque tinha uma história sensacional. Isso é legal. Então anote essas dicas também, porque aqui a gente também, como o Vitrola promove cultura, a história do Vitrola é uma história voltada para a cultura, que também veio lá de trás, a gente traz essas dicas para a gente poder fechar sempre trocando aqui ideias e trazendo muita coisa legal. Márcio, Aline, desejo sucesso para vocês. O Estúdio Vitrola de hoje recebeu a Aline Moura e também o Márcio Santos, que são sócios-diretores da M2 Comunicação, que faz comunicação com foco no ambiente jurídico para os profissionais, escritórios e afinses, né, usando um português péssimo para uma piada final, para você que quer ter solidez nessa área. Falamos sobre muita coisa, mas eu espero que vocês voltem
Espero que vocês usem esse espaço que também é de vocês, e que façam muito sucesso, realmente. Obrigado mais uma vez, gente. Valeu. Nós que agradecemos, foi um prazer, Fernando, estar com você. Papo ótimo. E esperamos sim, estaremos sempre voltando aqui para bater mais papos. Há muita coisa para se falar da comunicação jurídica. É verdade. E novos projetos virão. 2025 forte, hein? E os próximos 10 anos da mesma maneira. Obrigado mais uma vez a vocês e a vocês, vitroleiros, que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Continuem aqui no nosso canal, inscrevam-se, compartilhem, manda pro seu amigo advogado. Ah, tá vendo que você não tá dando certo na vida? É porque ninguém te vê, cara. Então, vai lá conhecer uma pessoa legal, vai lá conhecer uma galera legal, manda esse vídeo para quem você quiser. Tem gente que manda tanta porcaria, manda coisa legal com conteúdo que o Estúdio Vitrola faz para você. Até a próxima.